Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição do nosso módulo de educação cristã. E hoje, apesar de nós estarmos falando da lição número 5, que é a motivação do aluno na classe da Escola Bíblica Dominical, nós vamos estar abordando também alguns aspectos da lição 4 do nosso módulo, que trata de alcançando o aluno. Como são duas matérias, dois assuntos que falam de coisas muito parecidas, nós vamos estar tratando dessas duas lições de uma só vez, nessa que seria a quinta lição do módulo Educação Cristã. Tá? A gente já veio falando acerca da importância da educação cristã, já falamos inclusive que a educação cristã ela é algo diferenciado da educação secular no que tange o objetivo final, que enquanto na educação secular ele visa somente o crescimento intelectual da pessoa, a educação cristã, além da educação do crescimento intelectual, nós também visa também, a educação cristã visa o crescimento espiritual e moral também da pessoa que está, do aluno que está sendo lecionado. Então, nós sabemos que o aprendizado é um processo lento, gradual e complexo de interiorização e de assimilação, no qual a participação ativa do aluno é o fator determinante. A aprendizagem é um processo dinâmico e contínuo que envolve todas as fases do crescimento e do desenvolvimento da criança. A gente já viu que ensinar não é somente transmitir conhecimento de forma mecânica, mas é orientar a aprendizagem tecnicamente, de modo a estimular o aluno a pensar, criar e encontrar a solução dos problemas que a realidade apresenta. Tudo isso, quando você faz isso de forma adequada, você, além de alcançar o aluno, você também motiva o aluno dentro da classe. Sem dúvida nenhuma, a motivação é um dos maiores desafios do professor de EBD. Não só de EBD, mas como a gente está falando exclusivamente da Escola Bíblica Dominical, vale a pena a gente marcar esse território. Mas sem dúvida nenhuma, todo professor, seja secular ou seja de educação cristã, o maior desafio dele é motivar os seus alunos. E na EBD tem a característica de que normalmente os encontros são aos domingos de manhã e você tem que motivar as pessoas a saírem de suas casas, muitas vezes num domingo de sol, e terem o desejo, o anseio por estar junto com aquelas pessoas durante algumas horas daquela manhã, onde ela vai falar e vai ouvir das doutrinas e do amor de Deus. Sem dúvida nenhuma, a disciplina, e o estímulo à criatividade são caminhos a serem buscados pelo professor e que será muito bem recebido pelo aluno. Tá? Antes da gente começar a falar das teorias, cabe a gente ressaltar que parte dessa motivação ela também vai ser alcançada pelo relacionamento do professor com o aluno. É fundamental a gente atentar para a importância do aluno na Escola Bíblica Dominical, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Não devemos esquecer que o aluno é o elemento-chave de uma escola. A escola só existe por causa do aluno. Tá? E para ter um bom relacionamento com os alunos, o professor deve saber ouvir os membros do grupo, facilitar a integração do grupo, não ser intransigente ou repressor, estabelecer limites para o grupo, não marginalizar ou rejeitar alguém do grupo, agir de acordo com as suas palavras, não usar o grupo para os seus interesses pessoais, evitar descarregar os seus problemas no grupo e ser sincero com o grupo. Isso é fundamental. Tá? Existe também a necessidade do professor conhecer os seus alunos. É muito importante que o professor educador,
ele conheça os seus alunos e conquiste esses alunos por intermédio do seu testemunho. Porque a gente tem que lembrar que a gente sempre eu vou sempre bater nesse ponto aqui, a gente não está ensinando matemática. Matemática, eu chego lá e falo que 2 mais 2 é igual a 4 e ponto final. Eu não estou me interessando na mudança que eu posso vir a trazer na vida dessa pessoa. Agora, quando nós estamos falando de educação cristã, eu estou falando de vida cristã. E para eu falar de vida cristã, muitas vezes eu vou ter que falar de algumas coisas que as pessoas vão olhar e só vão aceitar aquilo que eu estou falando se elas verem na minha vida a prática daquilo que eu estou ensinando, tá? Então, sem dúvida nenhuma, o que eu vou estar ensinando, eu tenho que conquistar o meu aluno por intermédio do meu testemunho. Então, como servo de Deus, eu tenho que dar o testemunho adequado daquilo que eu estou falando, ou seja, meu testemunho ele tem que estar de acordo com aquilo que eu estou ensinando, e com isso eu vou estar mostrando que eu sou servo de Deus e estou ali como facilitador para que eles possam entender e descobrir a vontade de Deus para as suas vidas e que as verdades de que necessitam para substituir um padrão moral, né, de uma geração corrupta e má, tá? Então é importante, né, eu conhecer então os meus alunos para poder eu saber até mesmo como alcançá-los, como chegar até eles, tá? É importante também que eu compreenda as características e necessidades de cada faixa etária da escola bíblica dominical que está sendo tratada. Se eu vou tratar com criança, eu tenho que saber que não adianta eu chegar com uma linguagem muito rebuscada, eu chegar com um assunto muito pesado que eles não vão alcançar. Eu tenho que trazer o assunto de forma que a linguagem chegue até eles, né? Então, com isso a gente vai usar muita música, vai usar muito jogo, vai usar muita... enfim, a gente vai usar uma série de coisas que tornem um assunto mais lúdico e com isso chegar a alcançar a criança. Com o adolescente é diferente, com o jovem é diferente, com os senhores e senhoras também é diferente. Cada um vai ser tratado de uma forma adequada, tá? Antes da gente começar a falar das teorias motivacionais, eu gostaria de dizer aqui só algumas palavras com relação ao adolescente. O adolescente é um tipo de aluno que ele é muito diferente para se dar aula. Por quê? Porque o adolescente está no meio do caminho entre a vida adulta e a infância. Então, na verdade, o adolescente, ele muitas vezes ele tem dificuldade para poder se encaixar dentro desse processo de mudança. Existe uma questão biológica, que é a questão de hormônios e tudo mais, que está tudo fervendo dentro do adolescente. Mas existe também uma questão de mudança de paradigmas. Por quê? Porque, na verdade, ele já não quer ser visto mais como criança, tá? Ele já quer ser visto muitas vezes como adulto, mas ele não quer ter as responsabilidades de adulto, ou melhor dizendo, ele não quer pagar as consequências, ele não quer ser responsabilizado pelos seus atos como adulto, mas sim como criança. Então ele está no meio termo da questão, tá? Então isso faz do adolescente uma figura onde ele é dinâmico, porque o mundo para ele é muito dinâmico, tá? Ao mesmo tempo ele é muito crítico, ele critica tudo, tá? É mutável, uma hora ele concorda com A e de repente uma hora depois ele já está concordando com B. Essa mutabilidade também é devido à sua insegurança,
tá? Porque como a gente disse que ele está numa fase de mudança, numa fase transacional, é muito difícil para ele algumas coisas, ele se sente muito inseguro, porque agora ele já está sendo cobrado, pelos seus atos, e ele ainda não está ainda se sentindo preparado para isso, então ele tem medo de errar, então ele é muito inseguro, porém é muito imprevisível. Quando você pensa que está tudo certo, de repente ele tem um rompante que você simplesmente tem que botar as coisas no eixo, tá? São muito competitivos, tá? Se você lançar qualquer desafio, eles vão encarar esse desafio como uma competição, tá? São especuladores, ou seja, eles não sabem nem por que estão defendendo um determinado tipo de posição, mas simplesmente porque alguém falou, porque eles ouviram que alguém falou, porque simplesmente eles acham que eles defendem uma posição, tá? Gostam de lidar com abstrações, né? Apesar de serem muito críticos, eles gostam de lidar com abstrações. Por quê? Porque ainda tem aquele quê da criança, né? Aquele quê do infantil, da infância, né? Então eles têm essa característica. São analíticos. O que você apresentar para eles analisarem, eles vão analisar, porque o adolescente ele tem essa curiosidade. Possui grande capacidade intelectual, porque eles estão no ápice do aprendizado, estão aprendendo tudo, estão como uma esponja, né? Gostam de novidades e de ser surpreendidos, né? E gostam de se movimentar. Então, se você é legal você usar ainda com adolescentes, em quantidade menor, obviamente, música, vídeos, o que você puder usar que interaja com eles, com esse mundo deles, é bem legal, né? Essa característica que eu queria falar ainda para vocês. Então vamos para eu não vou falar das outras faixas etárias, porque o módulo fala muito bem detalhadamente sobre eles. Eu gostaria de começar falando mesmo sobre as principais teorias da motivação, né? A motivação é um tema que deveria ter uma atenção mais especial dos educadores, principalmente daqueles que trabalham com crianças, tá? Crianças aqui entendam, na minha concepção, até o adolescente, tá? No módulo ele trata a criança como criança, mas eu ainda acho que adolescente, na primeira adolescência, né, aquele período de 12 a 14 anos, 15 anos talvez, ainda tenha que ser tratado ainda, a gente ainda pode tratar como criança, né? E motivar é mais do que encorajar ou incentivar. De acordo com a psicologia, motivação é uma força propulsora que leva o indivíduo às suas ações. Uma definição do dicionário vai dizer assim, que é o conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou inconscientes, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo, despertando sua vontade e interesse para uma tarefa ou ação conjunta. Bom, sabido isso, eu gostaria de começar falando sobre a teoria do behaviorismo. Essa foi uma teoria que foi criada por uma escola de psicologia fundada por John B. Watson no início do século passado. Essa escola focalizou seus estudos no comportamento, considerando as reações dos organismos aos estímulos externos. Esta escola determina que todo comportamento é aprendido e não inato, decorrente da relação entre o estímulo que o indivíduo recebe do seu meio. O que ele está querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, que eu vou ser aquilo que o meio, né, apresentar para mim, né? O estímulo que aquele meio me apresentar, eu vou adquirir comportamentos decorrentes daquele meio. Por quê? Nenhum comportamento, na visão dele, nasce com a pessoa, mas são todos aprendidos, né? Eu aprendo a roubar, eu aprendo a ser honesto, eu aprendo a falar palavrão, eu aprendo a não falar palavrão. Isso porque baseado no meio em que no estímulo que eu, indivíduo, recebo
do meu meio social. Contra essa, eu particularmente não, logo de começo, eu já não gosto muito dessa teoria muito direta, porque apesar de eu concordar que o comportamento ele é decorrente, né, do estímulo que o indivíduo recebe, nós não poderíamos ter desvios na curva, como por exemplo a pessoa que cresce no meio onde todo mundo rouba ou todo mundo bebe e ele não bebe, né? Então, assim, eu particularmente não gosto dessa teoria, e tem uma teoria, inclusive, que nós vamos falar agora, que é contra essa teoria do behaviorismo, que é a psicologia de Gestalt, né? Criada por Max Wettmer e Wolfgang Köhler e Kurt Koffler. É considerada hoje uma das mais consistentes teorias da psicologia. Ela considera que nem todos respondem de forma igual ao mesmo estímulo. Ela confronta o behaviorismo valorizando a percepção do indivíduo, ou seja, ele vai dizer o seguinte: olha, o meio ele vai apresentar um estímulo, pronto, vai apresentar um estímulo no qual o indivíduo vai receber aquele estímulo e vai, de acordo com a sua percepção, ele vai reagir àquilo. E aí entra aquilo que nós acabamos de dizer. Uma pessoa que cresce num meio onde todo mundo bebe, onde todo mundo tem problemas com bebidas, esse estímulo vai depender muito da percepção da pessoa. Se a pessoa tiver uma percepção de que aquilo é prejudicial ou que está prejudicando ele pode ter uma reação a esse estímulo diferente daquilo que os outros estariam fazendo. Então ele não replicaria a ação, mas ele teria uma ação diferenciada. Inclusive, a psicologia ela vai tratar, por exemplo, baseado na psicologia de Gestalt, a questão do pai violento. O pai violento ele pode gerar em seu filho algumas atitudes, algumas variações de ação, né? A reação a esse estímulo da violência do pai ela pode gerar diferença. Por exemplo, alguns sugerem que essa criança pode vir a se tornar uma pessoa agressiva, ou seja, replicando a ação violenta do pai. Ele pode se tornar uma pessoa introspectiva, uma pessoa com problemas de relacionamento, não agressiva, mas com problemas de relacionamento por causa da agressividade desse pai. Ou, em alguns casos, como alguns sugerem, que ele inclusive poderia se tornar uma pessoa com tendências homossexuais por olhar e dizer assim, se for menino, olhar e dizer, não, eu não quero ser igual ao meu pai, e querer replicar as suas ações em cima do que ele vê da mãe, toma a mãe como parâmetro para ele. E no caso da menina, a mesma coisa, ela pode olhar e dizer assim, eu não quero ficar igual à minha mãe e ter uma pessoa desse tipo do meu lado me agredindo, e aí ela passa a não querer ter um marido, mas sim querer se relacionar com outras mulheres. E isso é lógico, isso está no campo da psicologia, e eu acho que faz muito sentido. E a psicologia de Gestalt vai falar muito sobre isso, tá? Eu trouxe, tem alguns exemplos, né, que são usados para poder apoiar a teoria de Gestalt, que são aquelas questões das imagens, nas quais você olha e você vai ter, você tem dupla visão, e aí cada um vai enxergar aquilo que está mais propenso a enxergar. No módulo tem duas figuras bem caricatas, mas eu gostaria de mostrar algumas outras para vocês. Por exemplo, essa daí. O que você vê? O que você vê imediatamente? Uns vão dizer que estão vendo um general, um senhor barbudo,
com a mão à frente do peito, enfim, né? Outros vão dizer que é uma moça segurando um bebê, né? Uma moça com um vestido segurando um bebê, ao lado de um senhor, né, que está de chapéu, barbudo de chapéu, ao seu lado, e com um cachorro deitado ao meio da rua. Né? São duas visões, uma pessoa pode ter uma visão dessa, ou pode ter essa outra, ou pode ver as duas coisas, tudo vai depender da pessoa, não sou eu, não é questão do coletivo, é uma questão muito individual. Essa segunda figura, alguns vão ver logo de início só pedras e neve, né? Como se fosse uma subida de uma montanha e tivessem pedras e neve. Outros já vão ver cavalos, né? Cavalos brancos, malhados, branco e marrom, em meio a neve e pedras, né? E dá para ver, aí fica a pergunta, uns vão ver apenas 2 cavalos, outros vão ver 3 cavalos, outros vão ver 4 cavalos, outros vão ver 5 cavalos, ou 4 cavalos em outro, né? Então fica dependendo muito de cada um, do que cada um está predisposto a ver. E finalmente, alguns vão ver, né, um mexicano tocando violão e uma mulher ao lado, com alguém saindo ao fundo de uma casa, né? Ou então outros vão ver um casal de idosos que estão trocando carinhos, né? Então tudo vai depender aí da sua visão. A teoria de Gestalt, ela vai falar acerca disso aí. Bom, a terceira teoria que a gente pode falar é a da psicanálise. Né? A psicanálise é uma teoria psicológica criada por Freud, né, que se ocupa dos processos mentais inconscientes. É também conhecido como método de análise dos motivos do comportamento. Vai abordar as questões sobre a consciência, a pré-consciência e a inconsciência. Segundo Freud, a melhor figura da mente humana seria de um iceberg, onde a ponta do iceberg, a parte visível do iceberg, seria o consciente, aquilo que nós temos noção, né, que nós estamos conseguindo ver, mas que a maior parte dele, e mais importante, né, a parte mais relevante do iceberg, é o que está debaixo da água e que nós não podemos ver, né? Então essa parte que nós não conseguimos perceber, que seria o inconsciente, seria a maior parte do todo, né? E no inconsciente estão elementos instintivos não acessíveis à consciência. Segundo Freud, todas as nossas experiências vividas durante a vida são armazenadas na mente. Apenas algumas dessas experiências permanecem na nossa consciência. A maioria não será mais lembrada, indo, portanto, para a região do inconsciente. De acordo com essa teoria, uma boa parte das condutas estáveis que determinam a personalidade do indivíduo está arraigada aos conteúdos do inconsciente e não do consciente. Ou seja, de coisas que de repente você nem tem noção, mas que está influenciando no seu comportamento. Tá? No módulo ele fala mais detalhadamente, eu vou deixar para você ler no módulo, que aqui a gente tem a intenção só de fazer uma abordagem superficial do assunto. E finalmente nós temos a teoria das necessidades de Maslow, né, que foi formulada por Abraham Maslow, e é uma das mais citadas teorias quando o assunto é motivação hoje. Você vai em qualquer palestra, a primeira coisa que eles vão falar é da pirâmide de Maslow, a hierarquia de necessidade de Maslow, né, onde na base estariam as necessidades fisiológicas, seguida de necessidades de segurança, depois as necessidades sociais, as necessidades de estima e finalmente no topo da tabela as necessidades de autorrealização. As 3 primeiras seriam as necessidades primárias e as 2 últimas seriam as necessidades secundárias. Tá?
Essa pirâmide ela é muito tentadora para as pessoas. As pessoas hoje, no meio secular, elas observam a pirâmide de Maslow e acreditam que ela é uma verdade, onde as pessoas vão começar a colocar, encaixar a sua motivação de acordo com aquilo que ela consegue realizar nas suas necessidades de acordo com a pirâmide. Se eu consigo saciar todas as minhas necessidades fisiológicas, eu obviamente vou passar para a minha necessidade de segurança. E alcançando as minhas necessidades de segurança, eu vou começar as necessidades sociais, né? E aí a necessidade de estima e por seguinte de autorrealização. Entretanto, a teoria de Maslow ela não se encaixa na vida cristã. Por que ela não se encaixa na vida cristã? Porque para o crente todas as necessidades são saciadas unicamente por Jesus Cristo. Então a teoria motivacional de Maslow, ela para o cristão, ela não serve. Por quê? Porque para o cristão a necessidade básica dele, a necessidade básica, base seria a pirâmide, já é saciada por Cristo. A segunda também é saciada por Cristo. Por quê? A necessidade fisiológica trata do meu comer, do meu vestir, do meu básico de vida. Então, aí Jesus vai dizer para mim o seguinte: olha, se minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedires em meu nome, eu vos farei. Ele ainda vai dizer o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? A necessidade de segurança, Jesus vai nos dar também essa segurança. Por quê? Porque a Bíblia ela vai dizer o seguinte, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Necessidades sociais estaria atrelada a ter um meio social, um ambiente social. A Bíblia vai me dizer o quê? Que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, né? E finalmente a necessidade de estima. A necessidade de estima é vaidade, né? Não estou dizendo que a gente não tem que ter um cuidado com a nossa aparência, com a nossa vestimenta, com o nosso modo de viver, mas isso não significa que eu tenho que buscar isso como uma necessidade pessoal, tá? Tem que ter meu cuidado sim, mas só que não pode exagerar, não pode passar o limite chegar à adoração, ao culto ao corpo, ou ao culto a mim mesmo, né? E finalmente a autorrealização. E aí eu volto a dizer, Jesus ele disse o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então todas as necessidades do crente estão dentro da pessoa de Cristo Jesus. Tá? Então a teoria de Maslow ela não funciona para a gente. Bom, um professor motivado ele vai gerar alunos motivados, tá? Todo o processo motivacional da classe ela começa primeiro no professor. O professor ele tem o poder de contagiar toda a classe com sua postura e ação. Se ele mostrar desinteresse de motivação para a aula, a reação da turma será de desinteresse de motivação também. Bom, essa foi a nossa aula de educação cristã. O módulo ele acaba aqui. Espero que para você tenha sido bastante positivo. Para quem nos ouve, eu acho que nós conseguimos passar algumas noções básicas de educação cristã que podem enriquecer muito a sua classe de escola dominical, né? O seu projeto de escola dominical pode ser muito melhorado com algumas dessas dicas. Vale a pena você investir
no conhecimento desses processos e investir na escola dominical, porque a escola dominical, ela sem dúvida nenhuma, se ela for forte, a igreja terá membros fortes, tá? Então eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido edificante para você, como foi para mim, estar trabalhando com essa matéria. E eu desejo a você que, se for de manhã, que você tenha amanhã na presença do Senhor. Se for de tarde, que o Senhor lhe abençoe durante a tarde. E se for de noite, que o Senhor lhe dê uma noite maravilhosa junto com seus parentes, junto com a sua família, e uma noite reconfortante para mais um dia na presença do Senhor. Bom, fiquem com Deus e que o Senhor lhes abençoe em nome de Jesus.